trauma não é só o que de ruim aconteceu, mas o que de bom precisaria ter acontecido para o meu desenvolvimento normativo que não aconteceu. E essa definição de trauma, Natasha? Porque, por exemplo, eu acho que todo mundo pode sofrer trauma. Sim. O trauma, ele tem a ver com a situação em si, ou ele tem a ver com a interpretação que a pessoa faz a partir daquele evento? Porque o que evento é um trauma para um pode não ser para outro. Exatamente. Então vamos começar com essa definição de trauma. Eu adorei a gente começar com isso, porque aí o pessoal que está assistindo a gente já fica todo mundo na mesma página. Né? Exatamente. Pois é. Isso você acredita que isso é uma polêmica, né? Porque assim, não existe uma definição oficial, mesmo para os cientistas que estudam isso, do que é trauma. Então tem várias visões, né? E a gente tem a visão, vamos dizer assim, um pouco mais estreita, na minha opinião, que é a visão do DSM, por exemplo, no critério A, para diagnosticar a TEPT, o transtorno do estresse pós-traumático, que trauma vai ser uma experiência onde precisa ter acontecido ameaça real ou percebida de vida, lesão grave, ou abuso sexual, ou tentativa de abuso sexual. E algumas pessoas, na minha visão, confundem o que é um critério para diagnosticar um transtorno de estresse pós-traumático, que não é o trauma, com a definição do que é trauma. Exatamente. Porque essa definição, ela pra mim, tá? Ela é muito estreita. Com certeza. Até porque não define trauma. Define um transtorno de estresse pós-traumático. É uma entidade traumática. Perfeito. Que dá uma sintomatologia específica. Mas tem pessoas, mesmo no meio da psicologia e da psiquiatria, que usam... Você acha? Quê? Uma menina já... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é porque o que é óbvio pra gente, às vezes, não é óbvio para as outras pessoas. E isso acaba criando uma cultura de desvalidar a dor do outro. Porque a gente falou aqui de 3 tipos de experiências traumáticas. A gente não tá nem de longe abarcando a possibilidade de experiências traumáticas. Então, esse é um ponto. Até porque a prevalência de TEPT depende dos estudos, entre 9% e 25%. Então, todo mundo que viveu um trauma, entre 9% e 25% vai ter esse transtorno. Sim. Mas e o que acontece com as outras 75%? Por isso elas não viveram um trauma? Mas o TEPT, aí que eu acho que é um grande engano, porque o TEPT tem a ver com a natureza do evento. Por exemplo, é sempre alguma critério, coisa, sim. Exato. É sempre alguma coisa que seria pavoroso para qualquer pessoa. Exato. Qualquer pessoa. Por exemplo, eu tive um paciente que teve TEPT, ele estava andando na Avenida Angélica, em Gianópolis, São Paulo, e simplesmente uma mulher suicidou, se jogou, e a cabeça da mulher bateu no pé dele. Meu Deus. Ele paralisou ali. E aí eu falo assim, gente, isso realmente é uma coisa que ninguém sai de casa, fala assim, hoje eu estou passeando, alguém vai se matar, meu Deus, e vai cair, quebrou o pé dele. A cabeça no meu pé. Sim. Isso é traumático para qualquer pessoa. Sim. Não dá dúvida do evento. Mas esse aqui é o ponto. Os especialistas em trauma não concordam que apenas o que todo mundo diria que é traumático é a condição sine qua non para a gente falar que alguém viveu um trauma. Por exemplo, o Gabor Maté, que é um dos principais autores, né? O autor do documentário A Sabedoria do Trauma. Aliás, incrível. Incrível mesmo. Assistam. Ele diz que o trauma não é o evento. Exatamente. O trauma é a experiência interna que eu tenho do evento. Então, tem um componente de subjetividade. Mas tem que ter, né? Pra mim, sim. Estresse pós-traumático é alguma coisa. Agora, trauma... Perfeito. Né? Aí a gente tá falando de trauma, todos nós podemos ter de acordo com a reação que a gente faz a uma situação. Exato, que vai depender de inúmeros fatores, da nossa resiliência, do nosso histórico de trauma prévio também, porque isso vai impactar a forma que a gente vai responder a traumas futuros. O tanto de apoio que a gente teve no momento que a gente viveu aquela situação. Isso, inclusive, é um dos maiores preditivos para dizer se um evento potencialmente traumático vai gerar traumatização ou não. O apoio que a gente recebeu. Então, tem tantos fatores, né? Fora que eles também dizem que o trauma não é só o que de ruim aconteceu, mas o que de bom precisaria ter acontecido para o meu desenvolvimento normativo que não aconteceu. Sim. Por exemplo, uma criança que precisa de vínculo para sobreviver e que não recebe, ou que vive algum caso de negligência. Então, o que eu não recebi também pode ser traumático. E qual é a sua definição, do seu jeitinho? Para mim, trauma é tudo aquilo que excede o nosso limite, a nossa capacidade de enfrentamento e que vai gerar consequências no longo prazo. Eu tô colocando essa parte porque se não gerar consequências de longo prazo, você viveu um evento traumático
lidou com ele, o nosso corpo tem capacidade, ele foi feito para lidar com isso. Você volta e, às vezes, até colhe crescimento pós-traumático, colhe aprendizados, porque também é isso, é uma mola, às vezes, propulsora também, para que a gente aprenda e cresça. Mas é isso, é algo que violou nosso limite e fez com que, por conta disso, a gente desenvolvesse consequências negativas para nossa vida. Quer dizer, você coloca uma coisa do ponto de vista de quem sofre. De quem sofre. O nível de reserva de força, ou reserva de sabedoria, ou reserva de autossuperação que ela tem para enfrentar. De resiliência, né? Exatamente. Quando ela esgota, quando ela não tem essa reserva, a situação passa a ser traumática. Exatamente. Perfeito. Essa é a minha visão. Não, perfeita. Não, e muito bem didática. Porque não estamos definindo estresse pós-traumático, é outra coisa. Mas é que essa confusão gera... Eu já vi pessoas fazendo posts, assim, por exemplo, alguém enviando uma caixinha. Eu vivi essa situação e pra mim foi um trauma. A experiência da pessoa é essa. E aí, profissionais respondendo, não, mas isso não é trauma, porque segundo o DSM, entende? Usando uma coisa que tem uma outra função para desvalidar o sofrimento das pessoas. Até porque não tem alguém que diga, isso é trauma. E se não foi isso, os próprios pesquisadores estão o tempo inteiro mudando um pouco as definições e aprendendo e crescendo e evoluindo em cima das definições já criadas, né? O que você está falando, me corrija se eu estiver errado, que eu estou interpretando aqui, é como se o trauma fosse um calo. Um calo onde é como se a tua mente paralisou ali porque ela não teve capacidade de pular de processar aquilo. Aquela pedra, e a pedrinha ficou ali. E de vez em quando eu esbarro naquela mesma pedrinha. Exato. É isso? Pra gente poder botar. Isso. Vamos botar em linguagem simples, né? Pra também o pessoal entender. Mas sim, é isso. É um evento que o meu cérebro vai continuamente interpretar como se o perigo não tivesse passado. E que eu não tenho capacidade para pular a pedrinha. Exato. E dependendo de situações, você vai desregula. Exatamente, que são os gatilhos. Que são os gatilhos que levam aquilo. Exatamente. Perfeito. Perfeito.